Esse início de trabalho, eu sou grato de estar trabalhando, sou grato a cada elemento da equipe é muito importante. Lembrando que o nosso trabalho é uma aula, e uma aula é muitos minutos. Depois vem a compensação. O nome do nosso programa é O Caminho do Paraíso e o nosso tema é Dia da Pomba, 1934. Para os estudiosos, nós sabemos assim que a pomba é o símbolo do Espírito Santo. Então, a realização do dia da pomba, nesse dia, o Criador distribui a força para a criação. E depois dessa época, a força vem sendo distribuída desimpedidamente. A força que o Criador distribui para a criação, para aqueles que estão fazendo o esforço para conhecer as leis que o Criador instituiu e viver de acordo, essa força auxilia. Mas para aqueles que são desinteressados, e o desinteresse tem que entender que é porque não está entendendo os ensinos e também não faz questão de entender. Para esses desinteressados, a força atua também de uma maneira rigorosa. É bem interessante, mas nós temos que entender assim. Quando uma pessoa tem uma necessidade, ela pede para o Criador. Quer dizer que nós sabemos dentro de nós que na necessidade que está apresentando, nós pedimos o auxílio. Dificilmente nós trabalhamos para que não tenhamos necessidade de vir a fazer o pedido. Se nós caminharmos direito na criação, então tudo aquilo que nós viermos a precisar, nós teremos. Um exemplo simples, a criança na sala de aula, se ela faz as recomendações e se ela tem dúvida, ela traz o assunto para dentro da moradia, os adultos auxiliam aquela criança. Na nossa vida interna, esse auxílio fica bem claro assim, vem de dentro de nós. Aquilo que nós precisamos para o nosso dia a dia vem de dentro de nós. No caso do alimento, fica bem fácil assim. A pessoa verbaliza dentro da moradia que está com vontade de comer o alimento preparado de uma determinada maneira. Quer dizer que aquele corpo físico está necessitando daquele alimento. Quando a criança é pequena, o adulto vai preparar o alimento daquela criança, o adulto experimenta e verifica também se está com um calor adequado para aquela criança. A nossa vida interna, nós precisaríamos de entender assim, que nós temos anseios, saudades, temos vontades, tudo dentro de nós. E também nós temos sofrimento dentro de nós. Sofrimentos de dor física, sofrimento de saudade, tem muitas maneiras. E aquele que está voltado para a luz, procura desenvolver maneiras dentro dele, porque o aprimoramento dentro de nós, muitas vezes a pessoa pergunta para outro, mas é o próprio que tem que fazer o trabalho de ter esse aprimoramento, porque somos indivíduos. A experiência que um teve pode acontecer de não servir para o outro. Não quer dizer que não venhamos a fazer relatos ou esclarecer aquele que vier nos perguntar sobre assuntos relacionados à sua vida interna. Porque normalmente, quando temos um aprofundamento, nós vemos que aquele que está descontente com a situação externa, ele é que ocasionou o jeito dele. Isso fica bem fácil assim da gente ir confirmando com os jovens. Então tem família que tem 2, 3 meninas antes do nascimento daquele jovem.
Acontece que aquele jovem, em relação àquelas meninas, ele é um brinquedo. E ele foi crescendo de uma maneira que ele era como se fosse especial. Quando ele entra na vida de amadurecido, aquilo que ele recebeu das suas irmãs mais velhas não existe na vida profissional. Ele é tratado como um elemento. Então, dentro dele, se ele não fizer uma distinção bem forte, pedindo o auxílio do Criador, para que ele venha a ter um esclarecimento do jeito que ele comporta-se e do jeito que ele comportava anteriormente. Ele pode achar que está sendo injustiçado. E ele continua tendo esse procedimento, depois ele leva para dentro da sua moradia essa dúvida, julgando então que ele é importante. E aqueles que não têm uma firmeza acham assim que esse é uma pessoa que apresenta um saber, então desequilibra os outros. Dia da Pomba. Nós temos que fazer um trabalho dentro de nós para recebermos os auxílios. Esse dia da pomba é o mesmo dia do Pentecostes. Temos que lembrar que não é o dia que a igreja comemora o Pentecostes. É uma data fixa. A igreja vai fazendo adaptações, mas o Pentecostes é uma data fixa. É aquele mesmo dia em que os discípulos de Jesus se encontravam reunidos e nesse dia era o dia do Pentecostes. Mas a distribuição da força para a criação, que vivifica a criação, que vivifica aqueles que têm vontade de voltar para a pátria do Espírito, esse é o dia e nós hoje, de uma maneira consciente, podemos nos prepararmos para esse dia. Depois tem uma coisa bem importante assim. A vida inteira é uma preparação. Porque nós sabemos que o primeiro mandamento é bem simples, é não terás outros deuses ao meu lado. Esse é o primeiro mandamento. Quer dizer que através dos milênios nós vamos colocando outras coisas no lugar do primeiro mandamento. Vamos colocando o trabalho, vamos colocando a família, vamos colocando as prioridades que a vida nos apresenta e nós vamos deixando a nossa personalidade ficar grande. Então, toda época nós vamos trabalhando para a nossa personalidade. Então, a realização de um passeio, nós vamos confirmando assim. Os primeiros dias nós temos muitos relatos. Aquele amadurecido que teve realmente uma vivência, durante um período maior, ele faz os relatos daquela vivência que ele teve. Mas é bem interessante, porque esses relatos é de alguns minutos, só que as vivências foram de vários dias. Então, cada um tem que observar que a segurança que nós temos que ter para dentro de nós é o primeiro mandamento. E trabalharmos para recebermos a força no dia da pomba, quer dizer que é o dia do Espírito Santo. Depois, nós, no nosso relacionamento, dentro da moradia, dentro do nosso trabalho, nós vemos assim que perdoamos, aceitamos, nos acomodamos. Mas quando a pessoa tem uma situação muito difícil para ser resolvida, ou ela sofreu damos o nome de injustiça, que ela não ficou muito feliz, então ela fala da justiça de Deus. Ela fala que quer a justiça de Deus. Quer dizer que se a justiça de Deus atua em todos os momentos da nossa vida, isso está dentro de nós. É milênios que nós
trouxemos essa referência do equilíbrio da justiça. A força, ela então atua na justiça. Aqueles que estão fazendo o esforço para caminhar de acordo com as leis que o Criador instituiu, conhecendo-as e vivificando-as e procedendo direito de acordo com essas leis o auxiliam. Aqueles que são desinteressados, ela também auxilia. É como se fosse um afastamento. Depois nós tínhamos que lembrar assim, é bem importante isso. Não adianta frequentarmos lugares, porque nós vamos a lugares, não quer dizer que nós fizemos um trabalho para assimilar aquelas informações. Tínhamos que lembrar assim, que quando queremos alguma coisa e quando a pessoa quer verdadeiramente uma coisa para ela, para a sua vida interna, que vai fazer bem para a sua vida interna, ela fecha a porta do quarto. É esse o ensino. Quer dizer que nós tínhamos que fazer um trabalho diário conosco, vendo o que nós precisamos. Porque é bem importante assim. A criança, no seu período de formação, essa semana, aquelas vestes serviu naquele corpo pequeno. Na semana seguinte, aquelas vestes já não fica adequado para aquela criança. A criança cresceu, as vestes ficaram pequenas. Então, o que acontece? Aqueles tutores que estão de acordo com as responsabilidades para a formação daquela criança, providencie vestes que possibilita que aquela criança fique adequado dentro daquelas vestes. Quer dizer que se nós procedermos de acordo com os ensinos durante a nossa vida, então tudo aquilo que nós viermos a precisar será nos possibilitado. E fica bem fácil assim da gente analisar a vida. Para muitos, existe uma confiança no Criador, que ele sempre terá aquilo que ele venha a precisar. Então, aquela condição bem importante assim, da pessoa ter aquilo que ela precisa. Depois nós sabemos, se tem a mais, passa a ser muitas vezes um problema para aquela pessoa. Quer dizer que nós temos que fazer o trabalho de organizar dentro de nós, de trabalharmos dentro de nós para compreender os movimentos que existem dentro de nós. Os anseios, as saudades, as perspectivas, as nostalgias e trabalhar agora na vida de matéria grosseira. Quer dizer, que aquele que chega cedo na empresa que ele trabalha e que faz as funções de acordo com como a empresa necessita, é de conhecimento de muitos. Aquele vence o tempo do trabalho, trabalhando, e ele então teve, durante toda a sua existência, a maneira de sobreviver. Precisamos de lembrar que precisamos de fazer a nossa parte. Não é somente ter o trabalho, temos que corresponder com as funções que nos foram dadas e procurar fazer essas funções conforme elas precisam de serem feitas. Então, para ele terá sempre a mesa posta. É assim que existe na lei da criação. Depois nós sabemos, no caso dos animais, eles fazem os movimentos que eles necessitam para que eles venham a ter aquilo que eles precisam. Os animais criados soltos, as aves e os outros. Nós tínhamos que nos enquadrarmos nas leis que foram instituídas. Porque muitas pessoas, quando dirigem ao Criador, dirigem ao Pai. Então fala-se ao Pai. Tanto é que o Pai Nosso que Jesus trouxe, fala Pai Nosso que estais nos céus. Quer dizer que muitos fazem uma referência como o Criador fosse o nosso Pai. Então, esse comportamento, a pessoa tem que lembrar que tem as normas.
Então tínhamos que entrar nas normas. As normas são as leis que foram trazidas. Depois nós sabemos assim, que a pessoa pode cumprir todas as normas, todas as leis, mas se falta uma, a pessoa falta uma. A mesma coisa existe no banco da escola. Fez 90%, não fizeram 100%, a nota é 90%. É isso que nós precisaríamos de entender. Quer dizer que a evolução é individual e é o próprio que tem que fazer esse trabalho de alinhar-se. Esse alinhamento é físico, não é para um período, é toda a época. E depois nós sabemos que a nossa vida atual, o nosso trabalho atual que nós temos, até a moradia que nós temos, nós sabemos assim que pensávamos anteriormente de uma maneira assim, de termos um trabalho, de termos uma moradia, de termos isso ou aquilo. Quer dizer que os pensamentos constroem. Então a pessoa também tem que ter o cuidado com aquilo que ela está pensando. Depois nós tínhamos que desenvolver muitas condições que existiam anteriormente. Aqueles adultos conheciam as crianças e faziam a referência de uma ou de outra criança. Depois, aquele empregador ainda continua fazendo referência daqueles que querem trabalhar na sua empresa. Do jeito que nós temos uma vontade de comer algo, também teríamos que ter dentro de nós essa naturalidade de fazer a seleção daquilo que vai ser bom para o meu espírito. É isso que eu preciso de entender, o que vai ser bom. Porque se a pessoa vai procedendo desta maneira, no período seguinte em que ela vier a ficar envelhecida, ela não terá medo da continuação da vida. Ela vê que todo o período que ela se encontra, que ela encontrava-se anteriormente, foi vivido de modo equilibrado. Tem muitas outras coisas, porque nós somos responsáveis pelo nosso corpo. E depois nós tínhamos que fazer uma observação daquilo que nós estamos colocando para o nosso corpo assimilar. Então, a responsabilidade de poder, na velhice, continuar usando o corpo de matéria grosseira e de contar com esse corpo toda a época da nossa existência. Então, a nossa vida é dessa maneira, é uma constância de atenção. Então, uma referência bem importante que se eu estou procurando cuidar de mim, da minha vida interna, com as minhas limitações, dos meus anseios, das minhas saudades, das vontades, então eu teria que fazer também um trabalho comigo de não me ocupar com aquele outro que não me pediu nada. É isso que nós tínhamos que entender. Se não nos pediram nada, então a responsabilidade não é minha. Isso, evidentemente, com aqueles que estão em formação dentro da moradia ou com aquele empregador no movimento da empresa. Então temos que fazer essa diferença. Mas de uma maneira geral, a pessoa tem que ser muito cuidadosa. Então a responsabilidade é sempre individual. E depois, com a observação daquilo que a pessoa está alimentando, porque os pensamentos, ele alimenta. Fica bem fácil assim, se a pessoa descuida um pouco, ela envolve num assunto que ela não tem uma responsabilidade. E ela dá um sorriso, ou ela fica enraivecida, ou ela fica descontente, ou ela tece uma opinião. Não é da conta nossa. Então, quer dizer assim, voltar para dentro de nós, toda a época da nossa existência, é um procedimento individual, para que nós tenhamos aquela condição bem importante de voltarmos para a pátria do Espírito.
dia da pomba. Então, o dia da pomba é o dia do Espírito Santo. É o dia que o Criador distribui a energia para a criação. Essa energia, ela vivifica, ela conserva a criação e ela possibilita os espíritos humanos a receber dessa energia aquilo que eles precisam. Porque se eles estão trabalhando para viver de acordo com os ensinos, porque um filho, ele procura agradar os pais, é um procedimento natural. Mas quando ele aproxima dos pais somente para fazer pedido, quando ele vem aproximando, os pais já perguntam o que ele quer. Mas na nossa vida interna, não precisaríamos de ter esse procedimento. Nós precisaríamos de ter um procedimento de agradecimento, porque nós estamos procurando conhecer os ensinos e de viver de acordo. É um esforço, e esse esforço a pessoa tem que lembrar que é como um motorista na estrada. Todo um instante ele vai fazendo um alinhamento para que o seu carro mantenha-se dentro daquelas faixas que precisa de ser mantida. Quer dizer que na nossa vida interna, as influências que nós temos, que nós recebemos com os pensamentos, e depois nós sabemos assim que os pensamentos também traz o sorriso, mas também traz o envenenamento, porque uma ou outra pessoa, com os pensamentos que ela tem, que ela cultiva, ela dá determinações e ela não tem nada a ver com aquilo. O alimento adequado, porque a pessoa precisa para que o seu corpo físico fique com saúde durante o período que o seu espírito vier a precisar dele. Quer dizer que é um alinhamento. E esse alinhamento não podíamos descuidarmos. Vai fazer falta no futuro, e nós sabemos que faz falta. Depois, as aceitações. Então, se a pessoa se encontra desligada da luz, então ela passa a ter um convívio com qualquer outra pessoa, porque ela não se aguenta ficar sozinha. É uma condição bem interessante, mas isso é físico, isso é verdadeiro. Quer dizer que ela submete a uma convivência que não vai fazer bem para ela. Isso é uma condição física. Se nós procurarmos, nós vamos encontrar situações assim. Quer dizer que a esperança de uma pessoa é quando ela está procurando conhecer os ensinos e ela vier a fazer um esforço para compreender direito. Devido ao fato de milhares de anos nós nos acomodarmos, sempre achando assim que o outro pode fazer alguma coisa para mim, nós tínhamos que lembrar assim que o outro só faz aquilo que ele convém. No caso da criança fica bem fácil. Aqueles adultos faz para a criança um período. Numa fase seguinte, eles incentivam a criança a fazer por ela mesma. Depois, quando essa criança entra numa fase de amadurecido, muitas vezes tudo aquilo que ela recebeu, agora ela vai para uma região distante. Quer dizer que os adultos possibilitaram e se espera alguma coisa daquela criança, agora sabe que não vão receber. Então, esse procedimento de ter auxiliado foi um trabalho que ele pôde fazer. E depois temos que lembrar assim, que também no período anterior nós recebemos os auxílios. Quer dizer que é uma roda que roda na criação de uma pessoa que vier a ter um saber, sempre colaborar com o outro de uma maneira que o outro não fique prejudicado. Isso fica bem fácil assim, porque aquela condição bem importante, o que vai ser bom para a minha vida, é isso que eu tenho que ter sempre bem dentro de mim, o que vem me possibilitar a ter essa lucidez para que eu não fique desesperado quando, na velhice, não ter uma pessoa que possa aproximar-se de mim, quer dizer, de conviver comigo.
Então, a nossa vida é essa condição bem importante. Nos alinharmos todo um instante. Dia da Pomba. Então, é um dia muito especial, que é o dia que o Criador distribui a energia para a criação. E aquela condição bem importante de recebermos da energia. Nós sabemos assim que essa energia, ela já vem sendo vivificada, distribuída semanas antes de acontecer esse dia. Quer dizer que nós tínhamos que fazer a preparação dentro de nós. Tem um ensino bem importante que fala assim, que limpar as tuas vestes. Não é a veste do corpo de matéria grosseira, é a veste da alma. Então, na alma é que nós vamos receber dessa energia. Essa vai nos vivificar, vai nos possibilitar ter aquilo que nós precisamos, que é a maneira de nós nos orientarmos. Depois nós sabemos assim que, como a energia é boa, então para aqueles que não estão preparados, essa energia não vai atuar. É isso que a pessoa tem que lembrar, porque se a pessoa na moradia dela coloca uma mesa repleta de alimentos, pode vir muitas pessoas. Então, muitos e muitos não comerão de tudo, porque tem muitos itens. E aquele que se encontra enfraquecido, muitas vezes não vai comer nada. Então, a energia distribuída pelo Criador é assim. Aqueles que se encontram com saúde, com lucidez, com discernimento e com o esforço para conhecer os ensinos, pode pegar tudo aquilo que existe naquela mesa. Aqueles que se encontram descuidados, então muitas vezes não serão convidados, porque tem aquela condição bem importante assim, de nós procurarmos relacionarmos com aqueles que estão com a mesma frequência. Então toda época nós tínhamos que fazer esse trabalho. Depois nós sabemos também que aqueles que estão fazendo o esforço para ter o conhecimento das leis que o Criador instituiu, do livro Na Luz da Verdade, ele não tem muito o que falar. É isso que nós tínhamos que fazer, esta observação. Quando faz o trabalho dentro, a pessoa tem que lembrar que o trabalho fora também precisa de ser feito. O cuidar do corpo de matéria grosseira, esse é um trabalho que precisa de ser feito. Depois tem aquela relação bem importante, né? O zelo. Se a pessoa não está zelosa com ela, então aquele alimento, aquela mesa posta, também o que ele vier a pegar, não quer dizer que vai ter uma assimilação. Porque muitos sabem assim, que se descuidou um pouco durante o dia, envenenou-se, então tudo aquilo que vier alimentar não vai fazer bem. E depois nós sabemos assim que muitos e muitos falam assim que agora ele não pode tomar a refeição seguinte porque ele ainda não se encontra bem. O trabalho tem que ser feito antes, do jeito que a pessoa faz a programação do trabalho de sobrevivência, de como ela tem que apresentar aquela execução. Nós tínhamos que fazer o trabalho de organizarmos dentro de nós. E tínhamos que fazer esse trabalho a vida inteira. Porque toda época nós vemos assim que não é porque a pessoa deitou que ela vai ter uma recomposição orgânica. Então a nossa vida é um trabalho de perceber como nós nos encontramos caminhando. O livro Na Luz da Verdade, ele nos possibilita esse direcionamento de tornarmos mais sábios, mais seguros, com aquilo que vai fazer bem para nós. Estuda o livro Na Luz da Verdade.